Glória seja dada a Deus. Amém. Amém. Louvado seja o seu santo nome. Ele está aqui essa manhã. Amém. Nós queremos glorificar o nome do Senhor. Desde já também agradecendo aos irmãos e ao pastor Miqueias pela oportunidade de estar aqui. Não é? Temos dado, em partes, um giro na Europa. Primeiro começamos o trabalho em Portugal e agora estamos na Espanha. Estou um pouco cansado porque eu estava já tocando, então já vim pregar meio já suadinho assim. Mas eu glorifico a Deus por estar conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo. E saber que aí a gente começa a analisar um pouco e desde já eu já quero começar entrar um pouco naquilo que eu quero ministrar essa manhã. Quando algumas pessoas, eu já tinha feito missões em Moçambique, na África, e também na África do Sul, né, por um período. E algumas pessoas, o Brasil vive entre aspas, um bom momento em relação ao Evangelho, ou não, ou alguns estão vivendo, outros não. A gente vê muita coisa que sai dos propósitos de Deus. Mas a primeira coisa que as pessoas pensam e falam assim, olha, a Europa é muito fria. Os corações são muito duros. Já ouviu isso ou não? Quantos já ouviram isso? O coração do europeu é muito duro. Aí eu fiquei pensando assim, então, peraí, vamos analisar. Se não deve partir de estratégia minha para evangelizar a Europa, seja qualquer país. Mas a obra é de Deus e quem faz a obra no coração do homem é quem? É o Espírito Santo. Aí eu disse assim, olha, então eu acho que o Espírito Santo está meio incompetente na Europa. Porque é ele que faz a obra. Quem é que despedaça o coração do homem? É o próprio homem ou é o Espírito Santo? Quem é que vem com a palavra de Deus, que é poder, que é evangelho, para quebrar todas as cadeias, para quebrar coração duro? Quem é que faz? A obra é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, então eu não posso entender que há corações duros aqui, seja em qualquer país da Europa, que não possa ser despedaçado pelo poder de Deus. Aleluia! Não há um coração duro que suporte o poder do Evangelho de Jesus, não há. Se nós entendemos isso, nós somos apenas ferramentas nas mãos de Deus. E eu quero começar a ler com você o texto de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, nós vamos ler do verso 8 ao 12. Atos capítulo 4, do verso 8 ao 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Por debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
Pai de amor, nós queremos glorificar o Teu nome essa manhã. Porque se não fora o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fora a Tua misericórdia que se renova todas as manhãs, nós não estaríamos aqui para Te adorar. Se não fora o Teu amor, e eu creio que esta manhã o Senhor trouxe cada um aqui segundo o Teu propósito, não segundo o propósito de cada um. Por isso, Pai, nós glorificamos o Teu nome, que é sobre todo nome. Não há um nome nesta terra, não há um nome em qualquer outra nação que possa ser glorificado como o Teu. E esta manhã, Senhor, nós queremos render graças a Ti, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque Tu és um Deus que mesmo o homem com o coração duro, Tu és um Deus que fala ao nosso coração. Tu és um Deus que despedaça todo jugo através da Tua palavra, que é uma palavra viva. Aleluia. E que é uma palavra eficaz. Por isso eu Te peço, Pai, essa manhã, venha tocar o nosso coração. Não segundo o que queremos, mas segundo o Teu propósito, para a Tua glória. Que tudo, Senhor, que cada um de nós possamos receber, seja para a Tua glória, não para a glória minha ou glória de cada um, mas que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor, porque esta obra é Tua, esta igreja é Tua. Nós somos um povo escolhido pelo Senhor, mas somos um povo que tem propriedade, nós somos propriedade Sua. O Senhor é o nosso dono, e Te glorificamos essa manhã. Em nome de Jesus, daí onde você está, diga glória a Deus. Glória a Deus. E glorifique sempre o nome do Senhor. Aleluia. Porque isto é uma forma que nós temos que agradecer a Ele, reconhecendo isso. Queridos, João e Pedro, entrando no templo, eles passaram por uma grande experiência. Eles, usados por Deus, oraram por um aleijado. E esse aleijado se levantou. E quem é que pode segurar um homem alegre? Um homem que foi curado, que era doente e que já podia andar. Mas, depois disso, muita coisa aconteceu. Os homens e fariseus do templo não aceitavam isso. Agora, é interessante que eu não quero, essa manhã, destacar o milagre, mas, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre autoridade no nome de Jesus, que é o que a igreja precisa. Autoridade no nome de Jesus é o que eu e você precisamos. E Pedro e João entenderam isso. Não é que eles estavam buscando a glória para eles, mas os homens, reconhecendo que o Espírito Santo estava neles, viram aquele milagre maravilhoso de cura deste homem coxo, esse homem que pôde voltar a andar. E esse homem espalhou aquela notícia. E a primeira preocupação daqueles homens do templo é dizer, isso não vai dar certo. Porque Pedro, numa simples exposição da palavra de Deus, 3.000 se convertem. Numa simples profissão da palavra de Deus. Dizendo, e a palavra talvez muitos poderiam dizer, Pedro está nos acusando. O discurso de Pedro, entre aspas, era também de acusação. Acusando, vocês crucificaram este Jesus, que era o Cristo, e que é o Cristo. Hoje, quando nós falamos Jesus é o Cristo, nós entendemos, muitos acham até que Cristo é o sobrenome de Jesus, não é? Algumas pessoas falam Jesus Cristo, acham que é o sobrenome de Jesus. Não, mas é o Messias. E o judeu entendia bem o que era isso. Quando falava, aquele Jesus que vocês crucificaram é o Cristo. Opa! É Ele o Messias que nós tanto esperávamos. É Ele o Messias, Ele está falando isso. E dentro
desse discurso de Pedro, alguns ali disseram, nós vemos que depois, no final do texto, diz que foram acrescentadas 3.000 almas. Ou seja, houve conversão de 3.000 almas. Mas alguns ali próximos perguntaram, mas Pedro, tudo bem, nós crucificamos. E agora, o que a gente faz? O que nós devemos fazer? Pedro disse, se arrependam. Mas Pedro não estava dizendo para eles se arrependerem simplesmente de ter crucificado. Não era isso. Ele disse, se arrependam e creiam que Ele é o Cristo. Não era para se arrepender da crucificação. Porque isso era um propósito de Deus. Já era plano de Deus que Ele fosse crucificado. Então, aí sim. Mas se arrependam dos seus pecados. E Pedro, será que Pedro e João também não eram homens pecadores? Não eram homens que necessitavam da graça de Deus, mas eles entendiam o que era autoridade no Senhor. E por isso eu digo, nós precisamos desta autoridade. Então Pedro, verso 8, então Pedro cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele disse, arrependam-se, creiam e sejam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai fazer uma obra em você. Ele começou a boa obra, querido. Ele está fazendo sempre uma obra em você. Ele está sempre em processo. Nós sempre estamos em processo. Um dia você vai ficar pronto só no grande dia. Onde a igreja vai subir, redimida como noiva imaculada. Noiva imaculada. Aí sim, estaremos prontos. Mas não adianta hoje nós buscarmos. Eu quero estar tão santo, que onde eu tocar... Não, querido. Tudo que é feito através do Espírito Santo é para a glória dele. E é para a glória do Senhor. Nós todos somos carentes da graça de Deus. E todo milagre que a igreja foi chamada para fazer, entenda isso, todo milagre que a igreja foi chamada para fazer é para a glória de Deus. E nós não estamos, de repente você pode pensar, então seria interessante, pastor, a gente chamar o povo para os milagres. Já parou para pensar que Jesus não fazia isso? Você já viu em algum momento Jesus dizer aos discípulos assim, olha, que tal se nós fizéssemos uma cruzada de milagres para chamar o povo? Jesus não disse isso. Jesus estava preocupado em manifestar nele o reino de Deus e que mesmo ele tendo a glória, ontem o pastor Miquel falou sobre isso, da liderança, e eu creio que de alguma forma nós vamos falar um pouco sobre isso também. Entender que a glória é sempre dele. Pedro e João entenderam isso. Agora é interessante que cheio do Espírito Santo, eles não param. Talvez fosse natural que Pedro e João, os outros discípulos, falassem, olha, ok, João, Pedro, ou um falando para o outro, ou talvez um outro discípulo, olha, foi bom. Nós curamos, através do Espírito Santo, nós curamos um coxo, um aleijado, ele foi curado. Mas agora, eu acho melhor a gente ter um certo cuidado. Porque esse povo está pegando no nosso pé. Então acho melhor a gente parar por aí. Vamos devagar. Vamos analisar a cultura. Vamos devagar. Vamos ver o que eles pensam primeiro. Vamos analisar devagar. Porque a gente finge que gosta deles e a gente vai tocando. Esse texto não existiu. Ele disse, vocês mataram Jesus. Vocês rejeitaram. Ele foi agressivo na sua palavra. Ele foi agressivo porque ele aplica a lei e em seguida ele aplica a graça. Para que o homem entenda a graça, ele precisa conhecer a lei.
Ele precisa conhecer o porquê que ele pecou, o porquê que nesses dias nós vivemos muitas consequências do nosso pecado, mas entender que a autoridade do Senhor vem sobre a sua vida para mudar a sua história. Mudar a sua história. Autoridade no Senhor, cheio do Espírito Santo. Aí, lá no verso 17, lá embaixo. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Eu acho melhor. Aqui os fariseus falando. Vamos advertir eles. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas aí, olha, é o seguinte, Pedro e João, dessa vez passa. Mas olha, não fala mais desse nome não. Tá? Vamos deixar assim. E a gente passa por cima disso. Mas aí eles respondem assim, olha, verso 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, vocês podem falar o que se vocês quiserem, nós não vamos parar. Nós não temos medo da morte. Não é mais Cristo, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado, não adianta mandar eu parar. Talvez eles vão falar, e agora, o que a gente faz? Esses caras, eles não param. Eles não tiveram condições de repreender aqueles dois, porque o povo estava inflamado, era 3.000, 5.000 conversões. Não adiantava. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E isso é autoridade no Senhor. Autoridade do Senhor. Tem um outro texto que eu queria que você lesse comigo. Esse está em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 6 até o 10. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia. Quero fazer uma comparação aqui. Pedro e João, esse texto que vimos, nós vemos sobre a autoridade no Senhor. E Paulo aqui está falando algo semelhante. Porque ele está dizendo, ele estava se referindo a visões que ele tinha e dos dons que Deus tinha dado para ele. Aí ele disse assim, eu poderia me gloriar. Eu poderia me encher de glória, mas eu não posso fazer isso. Para que as pessoas não enxerguem que sou eu, mas que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus em mim exercido. E ele então apresenta e cita a apresentação para Deus da sua fraqueza, do seu, alguns dizem pecado, enfim.
mas nós vemos que é uma fraqueza. Então, ele apresenta isso, e o Senhor diz, olha, a minha graça te basta. Fica quietinho aí no seu canto. Você não precisa ficar sem isso. Porque quando você olhar para isso, você vai ver quem você é. Você tem autoridade. Paulo tinha autoridade no Senhor, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia das limitações. E mesmo assim, olhando para as suas fraquezas e dificuldades, não estou dizendo com isso que nós devemos passar por cima. Porque também quando você é nova criatura em Cristo, você deseja viver o fruto do Espírito. Você deseja viver em novidade de vida. Você deseja lutar contra o pecado. Você deseja lutar contra as fraquezas. Você deseja fugir da aparência do mal. É natural, você é uma nova criatura. E isso faz parte do fruto daquilo que você se tornou através da obra que o Espírito Santo fez em você. Isso não é mérito seu. Não era mérito dele. Não era mérito de João. Não era mérito de Pedro. A glória de Deus, ela veio sobre eles para que a igreja fosse manifesta. A autoridade no Senhor, mas também entender quem somos nós. Tem gente que se enche tanto do poder de Deus, da autoridade de Deus, que passa por cima dele mesmo. E que a glória ele obtém para ele. Agora, querido, quando você também, ao mesmo tempo, olha para as tuas fraquezas e para as tuas limitações e para, muitas vezes, os teus pecados. Todos nós temos pecados, limitações e fraquezas. Todos temos. O Senhor disse, não há um justo, não há um bom sequer. Então, quando você vê alguém falar, ou talvez, eu acho que talvez você já disse isso. Eu não quero ser agressivo nas minhas palavras, mas o Espírito Santo quer te agredir com a palavra dele. Amém? Talvez você já disse assim, olha, eu sou uma boa pessoa. O Senhor disse, não há um bom. Não há um bom sequer. Então nós não somos bons. A nossa tendência é para o mal. É ou não é? A nossa tendência é praticar o mal. Mas como novas criaturas nós fugimos disso. E somos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós não somos dotados de bondade. Mas a partir do momento que somos a igreja de Cristo, nós não podemos mais também, o tempo todo, confiar em nós mesmos. E nós vemos tantas desgraças acontecer na igreja de Cristo. Né? Não só entre pastores, líderes, né? E eu tenho ouvido por toda parte. Logo que chegamos na Espanha, logo um caso grave de adultério, com pastor, com tudo. Uau! Eu nem precisaria contar, porque você talvez conheça muitos por aqui, e outros lugares, e coisas pesadas. Mas ninguém está livre do pecado se não estiver em Cristo. O apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ele não disse assim, olha, vocês que são espirituais e cheios do poder, não se preocupe. Fique tranquilo. Vocês não caem, não. Agora, se ele se refere àqueles que estão de pé, quem é que está de pé? Aqueles que foram levantados por Cristo. Aleluia. Não é porque está de pé porque é bom, porque é merecimento. E essa semana eu vi uma coisa interessante. Um jovem postou assim no Facebook. Se você entrasse no céu, Jesus voltasse, ou você fosse arrebatado, enfim, e ali, ao entrar no reino de Deus, Jesus te fizesse uma pergunta, ok, você vai entrar. Mas eu quero que você me responda, por que você merece entrar? Por quê? Não precisa responder, mas amém que responderam. Mas pense aí com você. Se Jesus falar, por que você merece entrar? Talvez muitos de nós falem assim, olha Jesus, sabe como que é? Eu estava ali na Suíça, estava ali na Itália, e eu me preocupava com o meu sustento, e eu trabalhava e tal, mas eu sempre estava preocupado com o reino de Deus e tal. Todo mundo ia buscar justificativas. Mas eu creio
que a melhor resposta seria assim: Senhor, eu não mereço entrar. Eu não mereço. Mas a tua graça me faz merecedor. Amém? Amém. Você não precisa pensar o que eu preciso fazer para merecer essa glória. Será que eu preciso trabalhar um pouco? Será que eu preciso ajudar o pastor Miqueias mais aqui e tal? Não, isso é fruto. Isso é necessidade daquele que se tornou nova vida. Então isso é natural. Você vai querer trabalhar na igreja. Amém, glória a Deus. Você não vai se preocupar se outros estão fazendo ou não estão fazendo, porque a glória é de Deus. Mas nós não precisamos fazer para merecer, porque nunca mereceremos esta glória de Deus. Nunca nós vamos merecer estar no reino, porque Ele, através da sua graça, é que te escolheu. Não fostes vós que me escolhestes, mas Ele diz: eu escolhi a vós. Não foi você que falou: ai, Jesus estava tão desesperado que eu fui lá e falei: tá bom, Jesus, eu te aceito, vai. Jesus estava clamando: filho, me aceite, por favor. Tem até canção falando sobre isso, né? Ai, tomei uma porta na cara de Jesus. Não. Ele continua sendo rei. Aleluia. Em sua primeira vinda, Jesus se submeteu a todos os reinos deste mundo. Todos. Obedeceu todas as leis. Em sua segunda vinda, todos os reinos se prostrarão contra ele. Aleluia. Diante dele. Todos os reinos. Não importa nenhum regime deste mundo, seja europeu, seja norte-americano, seja o poder da ONU, não importa. Todos estarão prostrados diante do Cordeiro vivo. Todos. Ele não vai perguntar: olha, será que eu posso ser aceito? Não. Ele virá como leão. Ele veio como cordeiro, mas agora ele virá como leão. Aleluia. Aleluia. Como noivo da igreja. E resgatar a igreja. Isso é o poder de Deus. Agora, querido, nós então entendemos o que é autoridade no Senhor. Eu não posso olhar para as minhas fraquezas e lamentar por elas. Eu não posso olhar e falar assim: pastor Miqueias, eu não estou preparado. Sabe o que é, pastor? Eu estou em pecado. Pastor, eu não posso subir lá em cima. Já viu isso, não? Posso subir lá em cima. Parece que ali é santo. Né? Não é santo. Aqui é só um lugar para as pessoas te enxergarem melhor. O altar não é mais aqui. O altar é no teu coração. O altar é um lugar de sacrifício, é o teu coração. Os louvores são sacrifício de louvor a Deus. Tem uns que faz assim, né? Fala assim: vou subir, pastor. Então, subir. Mas antes preciso orar. Eu não estou falando que nós não precisamos sempre estar orando, nos santificando. É bênção. Este salão, ele não é santo. Ele não é o templo. Você é templo do Espírito Santo. Ele podia escolher o melhor templo da Suíça. Seja de qual igreja for, ele podia escolher. Mas ele escolheu justamente um templo imperfeito como você e eu. É nesse templo que ele escolheu habitar. Mas muitas vezes as pessoas ainda estão lá atrás, nessas coisas. Então a primeira coisa: você tem a autoridade do Senhor. E se você não tem a autoridade do Senhor, eu quero te dizer que você precisa: Senhor, me dá essa autoridade que não é minha, porque essa obra também não é minha. Eu não estou fazendo para mim, mas eu estou fazendo em nome do Senhor. Você precisa estar aqui em nome de Jesus. Você está no seu trabalho lá em nome de Jesus. Autoridade no Senhor. A tua autoridade não fica domingo na igreja. Pastor Miqueias, ou pastor Luiz, pastora Tânia, o culto foi uma bênção. Eu vim caminhando, agora eu estou voando no Espírito, mas eu vou voltar caminhando de novo para casa. Porque a autoridade fica aí. Porque na igreja eu sou um leão quando grito glória a Deus, que sou cheio do Espírito. Mas lá no meio do meu trabalho, onde tem muito pecado, eu sou um gatinho. Eu não tenho autoridade. Porque eu participo disso. Eu sento na mesa talvez não confesse, mas eu sento e participo ali da roda dos escarnecedores. Aleluia, glória a Deus. Não participe, não. A tua vida é aqui para a glória de Deus. É lá na tua casa para a glória de Deus. Onde você colocar a planta dos seus pés, a autoridade de Deus está sobre você. Sobre você. Mas não é você o especial, é aquele que está em você. É como Jesus,
que quando entrava ali, foi conclamado em Jerusalém, recebido com muitas palmas. Glória, glória ao Cordeiro, Hosana. E ele entrando, ele estava sobre um jumentinho. Talvez o jumentinho estava ali falando, uau, eu nunca fui tão aplaudido. Mas era Jesus que estava sobre ele, não era ele. Tem muito jumentinho hoje que acha que a glória é para ele, mas a glória é sobre aquele que está em você. A glória é sobre quem está em você. Aí, olhando para Paulo, nós vemos assim, eu não posso ter essa glória. Você viu o que Paulo disse? Eu poderia. Ele diz eu poderia, mas ele não está dizendo que ele deveria. Ele está dizendo eu poderia como uma figura de linguagem. Eu até poderia fazer, mas as pessoas vão olhar para mim e não vão olhar para aquele que está em mim. E ele fala assim, eu olho para a minha fraqueza. Querido, você não deve deixar de olhar para quem você é. Para quem você é. E de onde Deus te tirou. Eu não sei, não conheço a sua vida, não sei de onde Deus te tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. E de onde Ele tem me tirado. Talvez só isso, unicamente isso, você pode olhar para onde Deus te tirou e dizer, Senhor, obrigado. Eu sei quem eu sou. Eu sei que se eu não estivesse no Senhor, talvez hoje eu fosse alguém que estivesse aí no mundo, me prostituindo, roubando. Ainda que você tenha qualquer um desses tipos de fraqueza. Já aconteceu muito das pessoas se converterem. Aí só Deus conhece o coração. Se converterem e depois chegar, pastor, eu estou indo embora. Mas por quê, irmão? Eu estava aí feliz, contente, dando glória a Deus, mas eu sinto o desejo de pecar. Se eu sinto o desejo de pecar, então eu sou pecador e eu não sou daqui. A igreja é cheia de pessoas doentes. Todos nós temos fraquezas. Você tem que sempre estar lutando contra os pensamentos, contra o pecado, buscando a santificação, mas entendendo que, se não for a graça de Deus, nós não poderíamos e não seríamos salvos. Nós não seríamos justificados pela morte do Cordeiro. Senão não haveria necessidade. Então é só eu ser bonzinho que eu vou ser salvo? Não. Você nunca vai ser bonzinho. Você se torna um pouco melhor. Um pouco melhor. Porque está constantemente buscando os frutos do Espírito. Ou o fruto do Espírito, que dentro do amor se encaixa todas as outras coisas. Você ainda vai buscar fazer, você ainda vai continuar lutando contra a carne, você ainda vai continuar lutando, mas Paulo disse, quando sou fraco, eu olho para a fraqueza e sei daquele que me fortalece. Então, quando sou fraco, então eu sou forte. É Ele que me fortalece. Querido, é tempo de você, onde você está. Eu não estou dizendo para você ser autoridade no Senhor somente lá, mas em todo lugar onde você está. Entender quem você é. E que a tua vida é para a glória de Deus. E que você seja cheio do Espírito Santo. Autoridade para orar e curar, amém. Mas isso não precisa acontecer numa cruzada de milagres. Não é? Isso não precisa acontecer no domingo, quando a câmera estiver gravando. Não precisa. Você vê que a autoridade no Senhor Jesus, é claro, era muito grande. A autoridade do Pai, propriamente dita, que estava nele. Você já viu Jesus orar por enfermo? Nunca viu. Ou melhor, nunca leu. Senhor, eu estou doente. Ok, vem cá que eu vou orar por você, Jesus. Senhor Pai, agora venha com o teu poder. Não, Jesus falava, ser curado. Não é? Jesus não orava por enfermos. Nós queremos orar por enfermos. Amém. Paulo disse, pega os presbíteros, orem, unge. Não estou falando que está errado orar. Mas a autoridade do Senhor era tão grande que Jesus apenas dizia, ser curado. O que você quer? É ver?
Veja. O Senhor quer encher a igreja, essa igreja, você como igreja, com a autoridade dele. Para que as pessoas entendam o que é o reino de Deus e que as pessoas possam buscar este reino. Possam ser salvas. Que isso é o mais importante. Não adianta só a pessoa ser curada. Eu não sei como Deus vai usar a sua vida, mas eu posso afirmar. Você pode dizer ao Senhor: Pai, eu estou disponível ao Senhor. Pai, me enche dessa autoridade. Querido, não pense você que um dia você vai estar pronto, que você olha aqui na frente homens santos e preparados e tal. Não. Nós estamos sempre em busca. Nós estamos no mesmo nível. Não somos melhores do que ninguém. Nem eu sou melhor, nem você é melhor, ninguém é melhor. Todos somos carentes da glória de Deus e da graça dele. Uns são mais servos do que o outro, do que os outros. Foram chamados para servir. Eu estou aqui para servir. Para a glória de Deus, eu tenho sido servido, né, pela irmã, que tem nos atendido muito bem. Nós somos servidos até. Aqui fomos servidos, os irmãos muito abençoados. Mas, querido, nós estamos aqui para servir. Você não está aqui para ser servido. Ainda que você seja um visitante. Não, nós queremos que os irmãos cuidem bem daqueles que visitam. Glória a Deus, né? Mais uma vez, um jovem chegou na minha igreja, entre aspas, na igreja local que eu estava no Brasil. E ele já não é tão jovem. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu não vou lá mais na sua igreja não. Eu falei: por que não? Cheguei lá, fui parando meu carro assim, e veio o irmãozinho lá da frente, daquele que está lá, e falou assim: olha, você não pode parar seu carro aí não, você tem que parar um pouco para lá e tal, porque o pastor tal falou que... Eu falei: que isso, onde já se viu? Eu falei: mas o irmão só estava te informando, né? Mas ele foi mal educado, tal, né? Eu falei: meu irmão, você não está para ser servido, você não está para ter uma pessoa lá, um manobrista para você, o ar-condicionado funcionando perfeitamente, as cadeiras mais fofinhas, você bem confortável. Você está aqui para servir. O Senhor nos chama para servir. Então a primeira coisa que as pessoas, isso tem mais no Brasil, não é? Porque são tantas igrejas, fala assim: se não me tratar bem, eu saio dessa igreja e vou para aquela. Lá tem manobrista, estacionamento grande. Chego lá, sou bem recebido, me tratam bem. Nós fomos chamados para sacrificar a nossa vontade, a nossa carne. O Senhor está aqui. Eu não estou aqui para ser bem atendido. Aqui na Europa tem um pouco menos isso, porque não são tantas opções assim. Mas pelo menos, você fala: não vou mais nessa igreja. Ele vai ter que ficar procurando onde que ele vai encontrar outra. Encontra. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para que a glória dele se manifestasse na sua vida, para você ser servo dele, ser filho, entender o que é a autoridade do Senhor. Ele te chamou para essa autoridade. E é só com essa autoridade, é só cheio do Espírito Santo que nós podemos fazer a obra de Deus. Não é usando técnicas, não é usando maneiras, mas é apresentando também aí fora o que é o pecado, o que é a lei, senão as pessoas não vão ser gratas a Deus. Não adianta eu falar: olha, vem cá, seja em qualquer língua falar. Deus tem um plano para a tua vida. E Deus vai mudar a tua história. Isso é uma frase que todo mundo fala. Mas Jesus, ele contrapôs as pessoas, expondo a elas mesmas o pecado delas. Isso com o jovem rico, isso com a mulher do poço. E Jesus diz: você precisa, por causa disso, disso, disso. Às vezes nós não queremos confrontar. Mas, querido, nós precisamos entender que a palavra nos confronta para que depois venha a graça e você entender: eu preciso dessa graça, porque eu sou carente, eu sou pecador, eu estou em pecado. Mas muitas vezes as pessoas preferem falar assim: olha, eu não vou, olha, pastor, eu estou em pecado, então eu não posso cantar lá na frente, eu vou ficar lá no fundo. Por que não foge do pecado? Prefere deixar de fazer a obra porque está em pecado. Olha, pastor, eu não posso mais isso porque eu não sou casado.
Eu estou juntado, não estou casado na lei dos homens. Querido, quer dizer que eu não conheço a vida de ninguém aqui, não sei de nada. Não estou jogando nenhuma indireta para ninguém. Mas saiba que se você está em pecado, você precisa se consertar. Se você tem algo na tua vida que atrapalha, você tem que falar, eu preciso fugir disso. Eu não posso dizer, eu não vou mais na igreja porque eu não sou digno. Se fosse por dignidade, nenhum de nós seríamos dignos de estar aqui. Talvez hoje mesmo nós pecamos, eu creio que pecou, todos nós pecamos hoje de alguma forma, de uma maneira, um falar, um pensar, não sei. Reconhecer isso é falar assim, eu sou carente dessa graça, eu sou carente dessa glória, mas Senhor, eu vivo um tempo onde a volta de Cristo está próxima e eu preciso dessa autoridade para fazer a tua obra e não parar, assim como João e Pedro não pararam. Não adianta você ficar ouvindo as normas do país dizendo assim, olha, aqui você não pode. Você pode sim. Deus te dá uma maneira. Não pare. Não pare porque nós estamos para obedecer às leis, sim. Mas se a lei dos homens fere a lei de Deus, então fique pela lei do Senhor. Não deixe de falar do que você tem visto e ouvido. Não deixe de falar do que Deus tem feito na tua vida. Não deixe de falar da glória de Deus e do reino de Deus onde você está. Não deixe de manifestar a glória de Deus que Ele colocou em você, porque Ele poderia estar num templo qualquer, mas Ele escolheu estar em você, e a autoridade vem sobre a tua vida. Você é a igreja do Senhor, e você não foi chamado para parar. Não olhe as tuas fraquezas, tão somente siga na autoridade que Ele te deu. A autoridade no Senhor. Não pare, não pare, não pare. E viva para a glória de Deus. Viva para a glória dEle. E aí vem a alegria no Senhor. Porque a alegria no Senhor é que é a nossa força. Muitas vezes eu orei ao Senhor. Eu não orei para que o Senhor me desse nada. Eu não orei para que o Senhor me fortalecesse. Não, eu falei, Senhor, me dá a tua alegria só. Porque eu estou triste. Eu estou chateado. E a gente chega diante de tantos problemas, e fala assim, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Eu não vou ser, Senhor, me dá a tua alegria, porque eu desanimei. Eu desanimei. Será que eu não desanimo? Porque sou missionário, o pastor, eu desanimo. O pastor Miquel desanima. Nós somos homens, todos nós somos iguais. Talvez um dia você vai estar muito mais cheio de alegria no Senhor do que eu. Eu conheci um pastor em Portugal, e ele está numa cidade pequena, eu não vou lembrar o nome, mas é no norte de Portugal, perto do Porto. E ele está numa cidade de 7.000 habitantes, e ali tem um povo pequeno, e só a igreja dele. Ele falou assim, eu comecei a não ver mais resultado. E isso acontece muito na Europa. De você não ver resultados. Né? No Brasil se vê, entre aspas, mais resultado. E isso não quer dizer nada. Né? Porque às vezes uma igreja que tem 300 lá, talvez 5 ali estejam na presença de Deus. Não estou julgando. A gente não sabe. Mas aqui a gente vê menos resultado. Então ele falou assim, olha, pastor, eu estou há 8 anos, a minha igreja tem 6 membros. E dos 6 membros, tem a minha esposa e uma missionária da Inglaterra. E os outros 4 são daqui. 8 anos. Aí ele falou, um dia eu comecei a orar ao Senhor e falei, Senhor, me dá a tua alegria. Eu quero glorificar o teu nome sempre. Querido, glorifica o Senhor. Não olhe para quem vem, para quem não vem, para quem faz, para quem não faz. Faça você. Pastor, eu vou parar de fazer. Eu já vi muito... Eu pastorei jovens no Brasil. E os jovens chegavam assim, pastor, eu não aguento mais. Eu falava, por quê? Porque só eu que faço isso, pastor. O fulano não faz, o fulano não faz, o fulano não faz, só eu que faço. Aí eu falei, você está fazendo para quem? Para Deus? Eu falei, então reclame para Ele. Se é para Ele que você faz, então fala, Senhor, eu não vou fazer mais. Agora, se você faz para Ele, não tem peso nenhum. Porque quem não faz para Ele, quem vai colher os resultados é quem não faz. Mas quem faz vai ser abençoado. Então faça. Não pare. Aí ele falou, é verdade. Não pare. Não olhe para quem não faz. Eu chego cedo, os irmãos não chegam. Não sei o que. Querido, tudo é para a glória de Deus.
A tua vida é para a glória de Deus. Você está aqui para a glória de Deus. Você não está aqui por acaso. Talvez você pense assim, olha, eu vim para... eu não sei de que país você é. Ou se é mesmo daqui. Talvez você pense, eu fiz e tomei algumas decisões. Entenda. E com o passar do tempo eu entendi. Eu achei que eu decidi alguma coisa. Mas Ele estava decidindo por mim. Muitas vezes eu achei que eu planejei uma coisa. E depois eu fui entender que Ele planejou tudo para mim. Até o meu casamento. Talvez um dia eu pensei, eu escolhi essa mulher. Minha esposa, que não está aqui agora. Mas foi Deus que escolheu ela para mim. Você não tem capacidade nenhuma para escolher o que é melhor para você. Ele vai escolher tudo para você. Então coloca nas mãos dele a tua vida. Coloca nas mãos dele a tua fraqueza. E tua vida será para a glória dele. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai Santo, Pai de amor, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade para conosco. Pai, eu sei que aqui no nosso meio, cada um de nós, temos as nossas fraquezas. Mas diante dessas fraquezas, Pai, eu quero dizer, e eu quero que cada um glorifique ao Senhor, mesmo não entendendo muitas coisas na sua vida. Que a sua vida e a vida de cada um aqui, Pai, seja para a tua glória o tempo todo. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha usar cada irmão como líder. Aqueles que não se sentem líder, entendam que o Senhor nos chamou para uma grande obra. O Senhor nos chamou para uma obra grandiosa neste país e também em toda a Europa e também em todo o mundo. Nós estamos aqui para a tua glória. Nós somos a tua noiva. Pai, cumpre em nós os teus propósitos. Não deixe, Pai, em nome de Jesus, que alguns aqui possam desviar-se, possam desviar dos teus propósitos por causa de problemas, por causa de fraquezas, mas que a vida deles possa ser para a tua glória. Cada um possa entender que nós temos autoridade e o Senhor quer nos dar essa autoridade. Então, Pai, em nome de Jesus, querido, erga a sua mão, qualquer uma da sua mão. Em nome de Jesus, receba a autoridade do Senhor. Ele te dá autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. E se você vive nas trevas, o poder de Jesus te convida para a luz. Somente através do Cordeiro vivo que está aqui essa manhã é que você pode ser salvo, é que você pode ser redimido. Receba a autoridade do Senhor. Se você tem caminhado com as suas próprias pernas, eu quero dizer para você, receba a autoridade do Senhor e pise sobre serpentes e escorpiões. Não importa o terreno que você vai pisar, existe autoridade no Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esta autoridade é sua, porque o Senhor está em ti. E que tudo seja para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu quero encerrar. Peço perdão se passei um pouco, pastor. Mas quero dizer, queridos, tome posse dessa autoridade que Deus te dá. Deus te chamou para fazer muito mais do que você pensa. Você não está aqui por acaso. Por um acaso, porque não deu certo para ir para tal país, foi para cá, ou porque não deu certo isso, ou porque nasceu aqui, não sei. Deus tem um grande propósito para a tua vida. E para a igreja dele. E para esta igreja local. Em nome de Jesus. Receba isso. Para a glória dele. Em nome de Jesus. Agradeço aos irmãos essa oportunidade, ao pastor Miqueias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém? Amém. Agora vocês responderam. Glória a Deus. Eu gostaria que nós agora tivéssemos o nosso momento de oferta ao Senhor. Amém? Amém. O amém não foi a mesma coisa. Amém. Amém. Ah, tá É com vendo? alegria. O problema de crente é isso, que o crente se entrega, né? Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero ler um texto com você rapidamente. Segundo livro de Samuel, capítulo 24.
Aleluia. Vocês sabem que ofertar ao Senhor é um ato de adoração, amados. Amém? Você vai ver isso aqui agora no texto que nós vamos ler. Eu gostaria que você lesse comigo o capítulo 24 de 2 Samuel. É o último capítulo do segundo livro de Samuel. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Versículo 17. E vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Agora preste atenção nisso. E o profeta Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que é que vem o rei, meu senhor, até o seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor dos exércitos, para que este castigo cesse sobre o meu povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer aos olhos.